Bom, então, dando início, né, primeiramente quero agradecer àqueles que fizeram a inscrição, né, e estão presentes aí assistindo mais um seminário do Grupo PET. Hoje, então, vou falar um pouco sobre a reputação dos elementos e compostos medicinais, né, como está aqui no título. Eu fiz uma brincadeira, né, a química que você provavelmente não sabe, porque eu vou trazer algumas curiosidades, né, algumas coisas que nem todo mundo sabe em relação a esse tema, né, aos compostos medicinais, né, a utilização dos elementos e dos compostos medicinais no decorrer da história da humanidade. Então, né, eu sou magno acadêmico de licenciatura em Química da UEPG, no segundo ano, e membro do Grupo PET no meu primeiro ano do grupo. Para nós iniciarmos, então, né, a conversa, quando um leigo, né, um leigo que eu digo em relação à ciência, né, em relação à química especificamente, né, ouve esse termo, né, a química, né, primeiramente, né, para um leigo, né, a química pode ser relativa àquilo que faz bem, né, como um medicamento para tratar alguma doença, né, ou relativo àquilo que faz mal, como algum veneno, alguma bomba, né, enfim. Então, para aquele que não conhece muito, né, bem aprofundado o que é a química, né, em termos gerais, né, vai dizer que é isso, né, ou uma coisa que faz bem ou uma coisa que faz mal, né. Então, nós podemos ter, né, tanto elementos que vão trazer benefícios, né, para o ser humano, né, para o corpo humano, em algumas circunstâncias, como às vezes o mesmo elemento em outra circunstância pode fazer mal, né? Pode tanto em algum momento fazer bem quanto fazer mal. E é isso que a gente vai conversar hoje. E para a ciência, né, para os cientistas souberem, né, determinarem se determinado elemento, determinado composto realmente faz bem ou faz mal, então ele é necessário que seja testado. Lá antigamente, né, antes da ciência ter um grande desenvolvimento, né, esse teste era feito, né, era passado, né, de geração em geração. Se eu tomei e faz bem, então eu vou indicar para os outros, ou se eu acho que aquilo faz bem, então eu vou ensinar os outros a fazerem. Isso, de certa forma, até hoje existe. Mas, né, existem, claro, muitas coisas, se for pesquisar na história, né, né, dentro, né, do decorrer da história, existem muitas outras coisas, além dessas que eu vou falar aqui hoje. Né, quem tiver interesse pode estar procurando, tem as referências no final, se alguém quiser. Enfim, né, mas falando inicialmente sobre a prata, né, hoje em dia, né, a ciência já constatou isso, né, e a prata, né, as nanopartículas de prata ou os íons de prata são utilizados como bactericidas, né. Geralmente podem ser utilizadas dentro dos centros cirúrgicos, né, fazendo revestimento de algum instrumento cirúrgico para que ele não né, tenha nenhuma bactéria ali para entrar em contato com o paciente durante uma cirurgia, né, ou até mesmo os outros instrumentos ali são tratados com íons de prata. Mas, como eu falei, né, desde a antiguidade já se conhecia esses possíveis benefícios da prata, né, não se sabia, né, o que realmente a prata fazia dentro da célula de uma bactéria, por exemplo, mas acreditava-se, né, que a prata tinha esses poderes já. Então, os mais nobres, né, alguns soldados, né, utilizavam, então, utensílios domésticos feitos de prata, como pratos, talheres, canecas, jarros, então, feitos de prata justamente porque eles acreditavam que ingerindo o alimento que estava em contato com esse metal, ele poderia, né, trazer para o organismo alguns benefícios. Né, dentre eles, né, não ter nenhuma contaminação por algum vírus ou bactérias. E já para as pessoas de um menor poder aquisitivo, né, que não tinham a, não podiam, né, ter dentro da sua casa os utensílios de prata,
normalmente eles utilizavam moedas de prata que eles colocavam em tambores de leite. Então, para que esse leite, ou no armazenamento, ou no transporte, né, até a venda desse leite, então eles colocavam moedas de prata dentro dos tambores de leite, para que o leite justamente não estragasse, né? Então, a prata iria matar todas aquelas bactérias que o leite, né, que poderiam fazer que o leite estragasse. E um fato curioso, né, já iniciando as curiosidades, não sei se todos conhecem a história do astrônomo Tycho Brahe. Ele trabalhou junto com Tesla, né, em algumas, em algumas coisas, né? Então, Tycho Brahe, ele perdeu a ponta do nariz dele em uma briga, numa festa, entre bêbados, né? Conta a história, né? Que em uma briga entre bêbados, ele perdeu a ponta do seu nariz. E porque a prata tinha essa fama, né, de ser um metal bactericida, e também ele, como astrônomo, para manter um certo status social, ele mandou que fosse feito um nariz novo de prata. Então, a ponta do nariz dele, depois que ele perdeu, né, a ponta do nariz dele era feita de prata. Mas, depois, né, que ele morreu, depois de um tempo, alguns arqueólogos, né, foram analisar, né, a alçada do corpo dele e observaram que na região do nariz tinha uma pequena camada, uma crosta, né, de um material esverdeado, onde onde apresentava, né, a possibilidade que, além de um nariz de prata, ele utilizava um nariz de cobre também. Então, ele poderia trocar o nariz dele de acordo com as pessoas com que ele tinha contato. Então, se ele ia conversar com alguma pessoa mais nobre, iria fazer algum contato com pessoas de uma classe social maior, mais elevada, ele colocava o nariz de prata. No seu dia a dia, para as pessoas de uma classe mais baixa, ele poderia trocar o nariz por um nariz de cobre, por exemplo. Então, conta a história, né, que ele usava muita maquiagem para tentar camuflar um pouco, né, a coloração desse metal, né, no nariz dele. Mas se é a prata que tem esses poderes bactericidas, né, por que ele também utilizava um nariz de cobre? Mas antes de nós falarmos sobre o cobre especificamente, né, tem esse fato, né, a conhecida doença dos legionários, não sei se todos já ouviram falar. Essa doença dos legionários aconteceu em 1976, em um hotel na Filadélfia, né, onde uma bactéria se instalou nos dutos do ar-condicionado desse hotel, e por conta de ser um ambiente mais úmido, ela se proliferou, né, e porque o ar-condicionado é ligado a todos os setores do hotel, tanto recepção quanto corredores dos quartos, até mesmo nos quartos, né, então todos os hóspedes do hotel dessa semana, né, até eles descobrirem, né, a bactéria, foram contaminados por essa bactéria. Então, teve uma epidemia interna ali, onde 34 pessoas morreram. Ficou conhecida como doença dos legionários, porque bem nessa época, nessa semana, no hotel teve um encontro de veteranos de guerra. Então, né, até inclusive alguns, né, desses legionários, né, desses veteranos de guerra, foram também contaminados com esse vírus, né, porque o ar-condicionado também estava no centro de convenções, mas desses veteranos de guerra, nenhum deles morreram decorrente a essa doença, né, então foram outros hóspedes e os próprios funcionários do hotel, né, que se contaminaram com o vírus, que vieram a morrer. E depois disso, então, né, os Estados Unidos começou a pesquisar o que eles poderiam fazer nos dutos de ar-condicionado para que isso não ocorresse, né, visto que é um ambiente úmido e, e já aconteceu uma vez, poderia acontecer outras vezes, então eles chegaram no cobre. Né, o cobre, né, lá na tabela periódica, está na mesma família que a prata, né, então também tem os seus poderes bactericidas. Então passaram a utilizar, né, o cobre nos dutos de ar-condicionado, né, a partir de então dessas pesquisas. Também utilizado
nas moedas, né, que vai passar de mão em mão entre as pessoas, então, evitando, assim, né, a contaminação, né, que passe vírus de uma pessoa para outra. Nem todas as moedas são feitas de cobre, mas as que são feitas lá, principalmente nos Estados Unidos, é por também esse motivo. O alambique dá para ser feito a cachaça, né? Então ele, entre outros motivos, também ele é feito de cobre para que nenhuma outro vírus, né, nenhuma outra bactéria, né, contamine a bebida e possa alterar o sabor. E também em locais públicos, né, as maçanetas de latão. O latão é uma liga metálica do cobre com o zinco. Então, onde os locais públicos onde muitas pessoas tocam, né, na maçaneta, tem o cobre, né, que tem dentro da composição metálica ali, que vai ter essa capacidade que vai, no caso, eliminar as bactérias que podem entrar em contato. Mas devido a essa fama, né, da prata como bactericida, né, foi desenvolvido alguns medicamentos, né, contendo sais de prata, né, contendo íons de prata, principalmente para doenças de pele, para curar doenças de pele. E um fato bem interessante, também não sei se todos conhecem, né, que o uso exagerado desses medicamentos acontece o que aconteceu com esses dois homens aqui. Por exemplo, existiram outros, né, mas esses os que ficaram mais famosos, né, que é o Paul Carson e o Stan Jones. Paul Carson, esse primeiro aqui, ele teve uma doença de pele aos 15 anos, e então foi determinado, né, que ele deveria utilizar esse medicamento à base de prata. Então, ele ingeria, né, o medicamento à base de prata, mas ele, na sua adolescência, querendo se curar daquela doença mais rápido, ele tomou uma superdosagem desse medicamento de prata, e depois de um tempo, a pele dele começou a apresentar essa coloração azulada. E ele, pensando que a coloração azulada poderia ser curada ingerindo o mesmo medicamento feito de prata, então ele ingeriu mais. Então, essa superdosagem no organismo, superdosagem de prata no organismo dele, deixou a pele dele azulada, né? Essa doença conhecida como argiria. Então, não traz nenhuma outra complicação, né, para os órgãos, né, para o corpo, somente apresenta a pele de coloração azulada. E Stan Jones, ele foi candidato ao Senado lá nos Estados Unidos no ano de 2002 e 2006. Ele, então, se automedicou, né, com uma solução contendo íons de prata que ele mesmo fabricou. Então, não sei também se todos sabem, né, mas existia aquele medo, né, que no ano 2000 fosse acontecer o bug do milênio, onde o mundo iria acabar porque os computadores não conseguiriam mais processar a data e tudo mais, né, e ele em 1995, né, ele querendo ter esse poder antimicrobiano, né, que ele fosse imortal, não sei, né, que passa pela cabeça dele, ele pegou fios de prata, ligou em uma bateria de 9 volts e mergulhou os fios de prata dentro de tubos com água. Aí deixava lá um tempo e depois ele ingeria essa água e tomava banho com essa água. Então ele passou, né, a também apresentar a pele de coloração mais azulada. E terminando falando, já falei, né, um pouco sobre os metais, né, sobre a prata e o cobre. E um outro fato bem curioso, né, que acreditava e acreditam, né, muitos acreditam até hoje, né, que vai curar diversas doenças, né, são o fato das águas milagrosas. Então, existe muita propaganda, né, daquelas águas quânticas, águas magnetizadas, águas não sei o que, não sei o que lá. Então, que prometem curar diversas doenças, né. A mais cômica, assim, mais engraçada, né, e de certa forma trágica também, é o fato, logo depois da descoberta do rádio por Marie Curie, né, então,
logo depois, né, que a Marie Curie descobriu o rádio, né, querendo tirar o povo, né, não a própria Marie Curie, mas o povo querendo tirar benefício financeiro disso, desenvolveu esse chamado Revigator, né, é como se fosse um filtro feito de porcelana, em que ele era revestido com rádio e era então colocado água, né, dentro dele, e essa água ficava por uma noite lá dentro, recebendo, em contato com o rádio, recebendo essa radiação, e aí então a pessoa tomava essa água, né, e a promessa dessa água é que ela fosse a cura do câncer. Então tem até a propaganda aqui, né, dizendo que beba e encontre o caminho da saúde e da felicidade. Então prometia, né, para as pessoas que se ela ingerissem no mínimo 6 copos dessa água por dia, ela estaria livre do câncer. Então, e hoje em dia, né, hoje em dia a gente sabe, né, que a radiação, né, pode causar o câncer na pessoa, né, então, em excesso nesse caso, né, que é a ingestão, né, da água contaminada com rádio. E trazendo para nossa para nossa realidade hoje em dia, né, sobre a cloroquina, onde nós sabemos, né, da fama que ela teve como um possível remédio para a cura do coronavírus, né, logo depois que saiu, né, que ela poderia ser um possível remédio, né, foi aquela loucura de gente indo nas farmácias, comprando em grande quantidade, e acabou que em muitos lugares a cloroquina não tinha mais para comprar. Aí o que aconteceu, por exemplo, aqui lá no Arizona, né, um homem de mais ou menos 60 anos, ele morreu após se automedicar com cloroquina. Mas o que acontece é que ele foi procurar nas farmácias, né, a cloroquina para uso farmacêutico, não achou, foi numa agropecuária e encontrou fosfato de cloroquina. Né, o fosfato de cloroquina é utilizado para limpeza de aquários. Então ele comprou fosfato de cloroquina e tomou por conta própria, pensando que teria o mesmo efeito do fármaco lá, né, da cloroquina como remédio. Então ele se automedicou com esse fosfato de cloroquina, teve complicações de saúde e então, né, faleceu. Também, né, junto, né, logo depois, na verdade, da cloroquina, veio esse fato, né, dizendo sobre a quinina, ou quinino, né, que diziam que a quinina era a base da cloroquina, que a cloroquina era feita de quinina. Então falavam que se a pessoa ingerir quinina, ela iria ficar mais imune ainda do que se ingerisse a cloroquina. Diziam, né, que a quinina era a cloroquina numa forma mais pura. Mas se a gente analisar a estrutura, né, de ambos os fármacos, né, tanto a cloroquina quanto a quinina são né, de uso farmacológico, mas a única coisa que elas possuem em comum é esse grupo aqui, a quinoleína. A quinoleína, que é originária de uma planta, né, não lembro agora o nome da planta, mas a partir dela que então é feita a cloroquina e a quinina, é sintetizado a quinina e a cloroquina. Então, não o que as pessoas acreditavam, né? Que a cloroquina era feita de quinina. Então, a gente vê que para modificar essa estrutura aqui, então é bem mais complicado, bem mais diferente, né? Uma estrutura com a outra. O que aconteceu, né? Que com essa informação que a quinina seria, então, uma alternativa da cloroquina, foi que disseram, né, que a água tônica seria o remédio ideal, né, porque ela contém quinino. Então, né, se a gente olhar, né, a composição da água tônica, o que traz aquele sabor mais característico dela é justamente o quinino. O que aconteceu é que, né, inclusive também no Brasil, muitas pessoas iam, né, nos mercados e faziam estoque dessa água tônica pensando que estariam também imunes ao coronavírus. E depois, hoje, né, a gente já sabe, né, a ciência já comprovou que a cloroquina não tem os efeitos, né, ideais, né, para a cura do coronavírus.
Então, o pessoal que comprou tanto a cloroquina quanto a água tônica lá, comprou pensando que ia ficar rico vendendo depois, ou que ia ficar imune ao coronavírus, só gastou dinheiro. E aí que está, né, a falta que faz a informação, né, da ciência na vida das pessoas. Então, se as pessoas fossem cientes que as coisas não funcionam do jeito que elas querem, né, então talvez não teriam feito coisas assim. Para finalizar, né, eu trouxe então duas frases. A primeira diz que a ciência nunca resolve o problema sem criar pelo menos outros 10. E a segunda frase fala que a ciência é cometida por erros, mas por erros úteis a serem cometidos, porque pouco a pouco eles levam à verdade. Então é necessário, às vezes, criar um problema, né? Às vezes é necessário que uma pessoa fique com a pele azulada, é necessário que, infelizmente, né, algumas pessoas morram devido a uma bactéria no ar-condicionado para que a ciência evolua, né? Para que a ciência traga respostas, né, para algumas necessidades que a humanidade pode, pode apresentar, né, pode precisar. Então, muitos erros, né, podem acontecer, mas esses são erros úteis, que precisam acontecer para que a ciência se desenvolva. Então, muitas pessoas falam assim, nossa, mas por que ainda não desenvolveram um remédio para o coronavírus? Mas, na verdade, é que a ciência precisa testar, precisa passar por erros para que realmente desenvolva, né, para que leve, então, pouco a pouco, leve à verdade, como diz aquela outra frase lá. Né? Então, pouco a pouco, a ciência chegue à verdade, né, chegue à resposta daquilo que procura. Então, as minhas referências, né, essas curiosidades, né, eu encontrei no livro A Colher que Desaparece, aqui do Sankino. Então, quem tiver interesse pode procurar o livro. E agradeço mais uma vez a todos pela atenção. Peço que avaliem o seminário, né, para receber o certificado de participação. E fique atento às mídias do Grupo PET para participar dos próximos seminários. Então é isso, fico aberto para as dúvidas e muito obrigado a todos. Parabéns, Magno, pela apresentação, com assuntos extremamente curiosos, né, de grande interesse e atuais, caso aí, no momento que passamos, né, a cloroquina, que sempre é uma discussão bastante controversa, né, e a gente sabe o que está acontecendo e as informações estão chegando, às vezes, né, esse caminho é viável como uma solução aí para a cura do coronavírus, ou para a prevenção, ou para a melhoria. Então, bastante interessante. Eu vou dar uma olhada, ver se tem alguém aqui já fazendo alguma pergunta no chat. Eu tenho duas perguntas, eu gostaria também aí de abrir a quem quiser fazer uma pergunta, mas a pergunta minha, depois eu já passo o tema do Vinícius aqui, Magno, em relação aos metais ali no início, sobre o uso da prata, do cobre, né? É importante também salientar, né? Eu acho que você mostrou isso, que tem os dois lados, né? Ele pode ser tóxico e pode ser bactericida, né? O cobre e a prata hoje existem muitos estudos dentro da toxicologia aquática aí, principalmente quando esses metais vão, por exemplo, contaminação por efluentes e tudo mais, e provocam aí danos bastante grandes também. Então, tem os dois lados, isso acho que você mostrou bem. Mas a minha pergunta vai no sentido de que, qual propriedade, assim, da prata e do cobre você chegou a ver? O que eles têm de diferente em relação aos outros metais? Sua característica, que fazem com que eles possam, então, ter essa propriedade bactericida? Na verdade, é a maioria, na verdade. A maioria dos metais que tem essa propriedade, né, que eles entram em contato direto com a membrana da célula da bactéria, né, a membrana
plasmática, então eles entram em contato com a membrana e meio que dissolvem a membrana, então a bactéria vai morrer meio que sufocada. Então vai destruir a estrutura celular, né, tanto da bactéria. Né? Então ele age diretamente nisso, né? Tanto, mas principalmente, né, esse poder dado geralmente, principalmente à prata, ao ouro e ao cobre, né? Então ele age diretamente na membrana da célula da bactéria. A prata é bastante, né, que é mais utilizada, que a gente até tem aqui em casa, né, filtros que dentro da sua composição possuem prata coloidal, né, imobilizada. Então a prata, ela acho que é a mais eficiente, ou o ouro talvez, né, mas o ouro pelo preço tem uso menor, né? Bom, o Vinícius fez uma pergunta, que é a seguinte: você falou sobre a cloroquina e quinina, mas em relação à ivermectina, que dizem ser a nova cura do coronavírus, você tem alguma informação, Magno? Bom, em relação a... Na verdade, já surgiu muitas hipóteses de possíveis medicamentos, né? Não só a cloroquina foi a mais famosa, né? Mas já existiram muitas hipóteses dos medicamentos que poderiam ser para a cura. Inclusive, a própria dipirona, o paracetamol, veio, né, como um possível remédio. Mas, em relação, né, a esse fármaco, que inclusive aqui em Ponta Grossa, né, foi autorizado as pesquisas, né, a utilização desse remédio nas pessoas. Então, eu não tenho propriedade para falar, porque eu não conheço, né, qual é a ação desse fármaco dentro né, em relação ali com o vírus, né, qual é a interação dele com o vírus. Mas, como aquelas frases diziam, né, que é necessário realmente testar, é necessário fazer, assim como foi com a cloroquina, né, foram feitos testes, foram através de alguns erros, para chegar a essa conclusão, né, a ivermectina é um possível fármaco, né, então não adianta a gente ir correr na farmácia, querer comprar, sem saber se realmente vai adiantar alguma coisa. Como eu falei, eu não tenho propriedade para falar, né, o que o fármaco vai ter ali de interação com o vírus, mas sendo, né, um remédio, e cientistas só que estão estudando isso vão poder dizer para nós. Ok. Mais alguém fazer alguma pergunta para o Magno? Posso fazer, Sandra? Pode fazer. Eu prefiro falar aqui do que escrever. Posso, né? E, Magno, em primeiro lugar, parabéns, né, pela sua apresentação, né? Eu acho que o principal do seminário foi que como é importante a gente, né, ter conhecimento, né? Se a gente não tem conhecimento, a gente só faz coisas erradas. E isso é um grande problema da nossa sociedade, é que a gente acha e não usa a ciência como base, né, para fazer as coisas, como deu no dia a dia. No final, né, isso é uma questão para a gente discutir, né? No final você mostra lá do Júlio Verne, né, que os erros têm que ocorrer, né? Eu fico pensando, né, e isso eu acho um pouco discutível, eu acho que os erros ocorrem, não que eles têm que ocorrer, né? Assim, no meu ponto de vista. Então, mas eu que sou professora da analítica, eu cobro muito dos meus alunos para errar jamais, né? Eu acho que eles podem acontecer. E eu, né, no meu ponto de vista, eu penso que, né, acredito e conhecendo, a ciência ela não é sozinha, né? Muitas vezes, algumas coisas acontecem não porque foi só um erro, mas porque tem um conjunto de coisas, né? A ciência não é isolada da sociedade, né, isolada de interesses econômicos, né? Então, é um conjunto de coisas que levam, né, a ciência. Então, eu só queria fazer essa reflexão, né, e ver o que você acha disso, se você acha que os erros devem acontecer mesmo ou que eles acontecem.
Não, de fato, né, que nenhum cientista, nenhum médico, né, vai indicar, por exemplo, para um paciente, vai medicar um paciente querendo que ele não cure, né, não se cure. Então, de fato, né, os erros não devem ocorrer, né, mas se ocorrerem, eles servem de aprendizado. Então, a gente sempre, né, todos os cientistas ali procuram, né, determinar, né, criar algo que realmente traga benefícios, né, não esses malefícios, mas que, infelizmente, né, em certos casos, né, são, são possíveis, né, de acontecer. Mas, de fato, né, se ele não acontecer e der tudo certo, ótimo, maravilha. Mas se acontecer esses erros, né, tem que trabalhar em cima e ver o que se pode melhorar. Mais uma pergunta aqui. Eu vou fazer a pergunta do Flávio, daí eu já volto para a sua também, Vinícius. O Flávio, então, pergunta o seguinte, Magno. Você acha que o conhecimento das propriedades da prata influenciou lendas como o do lobisomem, só pode ser morto por prata? Ou as lendas só contribuíram para espalhar o conhecimento dessas propriedades? Pode ser, é possível, né, que a com essa fama, né, que os metais têm, né, que a prata principalmente teve, pode ser sim, né, que influencia, né, na cabeça das pessoas, por que não influenciar em uma lenda, né, que também, de certa forma, né, não deixa de ser uma criação e tudo mais, né, então, claro, pode sim influenciar na sociedade, dito que de maneira geral. Bem curiosa mesmo essa pergunta, né? O Vinícius, então, faz outra pergunta para você. Aquelas famosas fontes termais que curam certas enfermidades, tem alguma propriedade química na água de maneira geral? Você leu alguma coisa sobre isso? Em relação, o que eu apresentei ali, né, que eu falei, foi da água que a pessoa ingere, né? Claro que a gente pode ingerir água com, por exemplo, um medicamento que vai nos fazer bem. Né? O que eu trouxe ali foi no caso da radiação, né, que prometia a cura do câncer. Mas, claro, né, se a água... Eu, particularmente, eu não acredito que exista uma água milagrosa, né? Que você vai, por exemplo, se banhar, ou que você vai ingerir e você vai ficar, né, sei lá, rejuvenescido, vai ficar imune, né? O que eu acredito, eu, Magno, particularmente acredito, é que, por exemplo, né, você entrando em um local, uma água que está com uma temperatura ali mais quente, né, pode ativar alguma coisa lá no seu organismo, no seu cérebro, trazer um bem-estar, né, então que isso vai ajudar, né, até mesmo na questão emocional, né, né, às vezes algum tratamento e tudo mais. A questão de ingerir água, como o professor falou, né, que possui o filtro de água lá, né, isso é inegável, né, existe, claro, os filtros, né, de carvão ativado, que vão limpar a água, tirar todas as impurezas, né, que fariam mal para o nosso organismo, né, então que vão de fato deixar a água mais pura possível, né, para que nós possamos, né, tomar e aí sim, né, trazer, no caso, não digo trazer os benefícios, mas não trazer os malefícios, né, se você toma uma água contaminada, por exemplo, né, que vai trazer os malefícios. Mas como eu falei, eu particularmente penso que nenhuma água é milagrosa. Você tomando aquela água, você vai, cientificamente falando, né, claro que para quem acredita em questões espirituais, né, existe outra explicação, mas questão científica, eu particularmente acredito que não existe uma água que vai curar todos os seus problemas. Essas fontes termais, elas, pela característica também de formação, né, desses locais, elas parece que melhoram a questão da circulação sanguínea, tanto temperatura como composição, e isso acaba diminuindo inflamações, por exemplo, então na pessoa que tem problema da artrose, artrite, né, e isso melhora essas condições, né. São coisas, como eu falei, né, que
tem que ser analisado, né? Mesma coisa relacionada ao fármaco lá, eu não tenho nenhuma propriedade porque eu não conheço disso, né? Como eu falei, eu acho, né, que fatores ali somados, né, como a temperatura da água, como o local, até mesmo uma paisagem ali, vai trazer para a pessoa uma paz maior, né, uma tranquilidade, que daí vai somando, né, com N fatores que podem também ajudar na melhoria de algum problema de saúde. Sem dúvida, né? Essa relação emocional vai potencializar qualquer propriedade aí, até em relação a fármacos de qualquer estrutura, né? Qualquer tipo de doença. A gente sabe muito bem que isso já é bem provado, né? Se a pessoa não tiver essa combinação emocional e farmacológica, podemos dizer assim, né? Da ação, tanto pode ajudar como pode piorar, né?